Ei, meu irmão, você sabe o que é fé? Só te pergunto, pois não sei bem o que é. Nos meus momentos de sofrimento e dor, parece que nada ou ninguém pode me ajudar. Sinto um vazio, um peso no peito, me desespero a pensar. Penso demais, talvez seja o problema. Quero ver minha dor passar. Te respondo, meu irmão, fé não é só confiar. Se fez a sua parte, é questão de entregar. Entregar ao bem supremo, deixe-se guiar. Seja humilde, perceba o que ele fará. Agirá em seus pensamentos, dando força, coragem, calma, serenidade e lucidez não vão lhe faltar. Basta só um movimento, use a razão pra enxergar. Busque sua presença, mas sem duvidar. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Palavra simples, mas tão difícil de sentir. Quando estamos a olhar para nós, conscientemente desejamos mudar, mas nosso modo de agir diz diferente. Será que sou eu? Será o que fui? Pensando bem, não importa. Preciso avançar, preciso querer, preciso de Deus a me guiar.
se ajudar, vontade de deixar pra trás o velho que parou, vontade de criar, vontade de servir. Nosso divino mestre me chamou, vontade de querer se ajudar, vontade de deixar pra trás o velho que parou, vontade de criar, vontade de servir. Nosso divino mestre me chamou. Deixa a luz entrar em seu coração, para equilibrar a sua emoção. Saiba que não é em degeneração, és energia divina, no momento em condensação. Sinta, acredite, mesmo sem sua comprovação. Centelha divina em processo de evolução. Sinta, acredite, mesmo sem sua comprovação. Tu és centelha divina em processo de evolução. É preciso então silenciar o velho que há em nós, deixar brotar o novo amor que somos nós. A energia precisa fluir no seu coração, buscando se equilibrar sua razão. Sinta, acredite, mesmo sem sua comprovação. Tu és centelha divina em processo de evolução. Sinta, acredite, mesmo sem sua comprovação. Tu és
centelha divina, em processo de evolução. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Grupo Espírita Veluz, na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Meu nome é Homero. Hoje, quarta-feira, temos em nossa casa a atividade do tratamento espiritual, especificamente a Escola de Evangelização de Pacientes. Então, aquelas pessoas que estão no tratamento espiritual têm aula hoje sobre obsessão. Hoje teremos a nossa terceira aula de um ciclo de 3 aulas, de modo que aqueles que estejam começando o tratamento essa semana, não se preocupe, porque a partir da semana que vem verá as outras aulas, certo? A primeira e a segunda aula. E assim não vai ter perda de conteúdo, né, nem de aproveitamento, né, das informações que teremos aqui, certo? Então sejam bem-vindos mais uma vez, aqueles que estão chegando agora. Meu nome é Homero. Você está na sala Obsessão do Tratamento Espiritual do Grupo Espírita Veluz, tratamento à distância. Então vamos começar nossa atividade com a prece inicial e em seguida nós entraremos no conteúdo da aula, ok? Então vamos elevar nossos pensamentos ao alto, visualizando agora Jesus entrando em nosso lar, com seu olhar sereno, seu sorriso cativante, estendendo seus braços com alegria, nos oferecendo um abraço confortante, um abraço amigo. E assim te agradecemos, Jesus, a tua presença, o teu carinho, o teu amor, teu cuidado para com todos nós. Esperamos assim aliviar as nossas aflições, buscando enfrentá-las com resignação, com discernimento, compreendendo-a, para que com tuas forças possamos fortalecer a nossa fé, a nossa esperança e vencer a todas essas dificuldades, confiantes na misericórdia de Deus, nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, então sejam mais uma vez bem-vindos. Vamos, antes de começar o conteúdo da aula de hoje, fazer uma pequena revisão aqui das 2 primeiras aulas, certo? Para aqueles que estão ingressando no tratamento agora. Nessa sala obsessão nós vimos que nós somos espíritos eternos, espíritos que neste momento estão encarnados. Viemos do mundo espiritual, encarnamos, né? Nascemos aqui na Terra. Estamos passando por essa encarnação num processo de aprendizado, de evolução. E depois do fim dessa missão aqui, nós retornaremos à pátria espiritual. E vez por outra, de acordo com as nossas necessidades, nós reencarnamos. Então, enquanto nós estamos no corpo material, o espírito é chamado de alma. E quando estamos no plano espiritual, nós somos chamados de espírito realmente. E nesse processo de vida espiritual que é eterna e contínua e eterna, em todas as relações humanas, nós sofremos processos de influenciação.
nós tanto somos influenciados quanto influenciamos outras pessoas. Sejam essas pessoas encarnadas ou desencarnadas. Seja entre nós encarnados, sejam nós desencarnados, seja de um plano para o outro, né? Nós sofremos influenciações. E existem as influenciações boas, que são aquelas da educação dos nossos pais, dos nossos professores, os bons conselhos dos amigos, né? As influenciações do nosso anjo da guarda, daqueles espíritos de luz que nos protegem. E existem influenciações negativas, que são daqueles que, né, querem nos desviar do caminho reto, né, do caminho do bem. E quando essa influenciação negativa se dá de forma persistente, nós damos o nome de obsessão. Se a gente trouxer aqui apenas para o mundo material, né, o mundo que nós estamos encarnados, o assédio moral que existe no trabalho, né, ou às vezes dentro de uma família, algum grupo social, é um tipo de obsessão entre encarnados, né? Mas existe a influenciação também, a obsessão, né, promovida pelos espíritos desencarnados em relação a nós encarnados. Só que nós entendemos aqui também que todo o processo de obsessão começa em nós mesmos. Isso é importante compreender porque nós vamos sair da situação de vítimas, né, e passamos a compreender que nós somos ativos nesse processo obsessivo, uma vez que todo o processo começa em nós mesmos. E começa em nós mesmos através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, que quando, né, estão relacionadas aos nossos vícios morais, aos nossos vícios materiais, criam um campo fértil na nossa mente para que espíritos inferiores tenham acesso à nossa mente e intensifiquem esses sentimentos que a gente carrega, esses sentimentos negativos, esses pensamentos negativos. Isso vai provocando o nosso adoecimento espiritual e físico também, podendo levar a processos de depressão, a nos tornar mais agressivos, né? Levar a processos de adoecimento físico e até o suicídio. Então nós vimos também que esse processo obsessivo é curável, uma vez que a gente agora sabe, né, que a causa começa em nós mesmos, através dos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Então, onde está o tratamento, né? Onde nós devemos agir? Nesses pensamentos e nessas atitudes, modificando-as por atitude ou substituindo-as por, né, pensamentos e atitudes positivas, né, elevadas, nos melhorando moralmente. E na medida que a gente se melhora, nós fechamos a porta, vamos dizer assim, para a ação desses espíritos, ou não nos deixamos ser influenciados. Não é isso? E hoje nós vamos, né, dar continuidade a esse conteúdo, tratando dos recursos, né, que nós temos para nos libertarmos, né, desse processo obsessivo. Então nós falamos que o Espiritismo veio ensinar o processo de libertação à luz do Evangelho, né, de modo que a gente possa se libertar das servidões inferiores, dessas influenciações exercidas pelos espíritos, né, por conta dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. E como é que o Espiritismo, né, faz isso? À luz do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele mesmo disse que era, né, a porta para essa liberdade. Uma vez que ele nos trouxe a verdade sobre a nossa vida, sobre a existência de Deus, sobre o nosso processo de evolução espiritual. E uma vez que a gente conhece a verdade, essa verdade nos tornará livre. Foi assim que ele nos ensinou,
não é verdade? Então, é com base nos ensinamentos de Jesus que a doutrina espírita, né, nos ajuda a nos libertar dos processos obsessivos. E os recursos são simples e acessíveis a todos, né? Porque o processo obsessivo não faz distinção de raça, de credo, de condição social, não faz distinção de nada disso. E os recursos são acessíveis a todos, os recursos próprio Jesus nos ensinou a utilizá-los, né? Então, acessíveis a todos, a gente não precisa de plano de saúde, não precisa, né, de nada material para exercer, né? Precisamos apenas da nossa vontade e do amor daquelas pessoas que estão à nossa volta, que possam nos ajudar a enfrentar essa dificuldade. Então, primeiro, né, recurso, meio que a gente precisa utilizar para combater a obsessão é o fortalecimento da nossa alma, ou seja, o fortalecimento de nós mesmos enquanto espíritos, né? Então, para se evitar doenças, o que é que a gente faz? A gente se exercita, tem uma boa noite de sono, uma boa alimentação, né, assim, para cuidar do corpo físico e para cuidar da nossa alma, né, de nós espíritos. Precisamos também, né, fortalecê-lo. Daí a necessidade de nós trabalharmos pelo próprio melhoramento. Então, para que eu esteja com o meu espírito fortalecido, eu tenho que ir me libertando dos meus vícios, sejam físicos ou morais. Porque são as portas, né, as brechas que nós temos mentais para que os obsessores, né, acessem a nossa mente. Não é isso? Então eu preciso, para me fortalecer espiritualmente, eu preciso me melhorar moralmente. Preciso exercer o hábito da prece. A prece, em todos os casos de obsessão, é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Como é que isso funciona? Como o processo obsessivo se dá através dos nossos pensamentos, né, das nossas atitudes, né, que estão num nível negativo, quando eu faço a prece em direção ao alto, a Jesus, a meu anjo da guarda, aos espíritos que, né, a Deus, aos espíritos que me auxiliam, eu elevo o meu padrão vibracional, o meu padrão de pensamento. Quando eu elevo, eu vou para uma outra frequência, uma outra zona vibracional, em que os espíritos inferiores que estão me obsidiando não conseguem acessar. Quando eles não conseguem me acessar, eu me desconecto deles, né? O meu pensamento se desconecta do pensamento dele. E aí eu vou, né, mantendo ali o meu equilíbrio. A prece também é um recurso em que eu posso conversar com Deus, com os espíritos que estão me auxiliando, pedindo conselho. E a forma deles responderem é através da leitura do Evangelho, é através de um conselho de um amigo, é através da nossa intuição. Com a prece eu também posso pedir perdão a esses inimigos, mesmo que eu não saiba quem são, né? Ou não me lembre, né, quem são esses inimigos, nem qual é o motivo exatamente. Mas eu posso, né, conversar com ele pedindo perdão. Mas para que ele aceite meu perdão, eu preciso mudar. Ele precisa perceber que eu esteja, né, num movimento de mudança, de melhoria. Para que ele consiga, né, vislumbrar, precisa ver, né, consiga ver que aquela ação dele negativa não faz sentido. Que a única maneira que ele tem de apagar a dor que tem no coração é o perdão. Então a nossa prece, a nossa mudança faz com que ele também se melhore e através do processo de perdão, né, a gente cesse o processo obsessivo. Precisa então promover um processo de autoeducação. Eu preciso me educar. Nós não temos como mudar o outro diretamente sem o outro, né, sem que o outro queira. Mas eu posso mudar a mim mesmo. Só que para isso eu também preciso querer. E é através da autoeducação.
olhando para si, buscando identificar e reconhecer as minhas fragilidades, né? Meus vícios, como eu tinha falado, e paulatinamente buscar corrigir, né? Me reeducando. E para isso eu preciso estudar. Preciso conhecer a verdade que Jesus falou lá atrás, né? Através da leitura do Evangelho, de obras edificantes da doutrina espírita, que me auxilie a entender o meu comportamento, os meus pensamentos e encontrar os caminhos para modificá-los. Então, nesse processo de educação é que eu vou me melhorando espiritualmente, fortalecendo a minha alma. Isso porque, pessoal, muitas vezes o processo de obsessão, ou muitas vezes não, na maioria das vezes, né, os processos obsessivos começam de forma sutil. A gente não percebe muito facilmente, né, a não ser que a gente se conheça muito bem. Mas geralmente a gente começa a ficar meio irritado, às vezes meio triste, a gente vai mudando um pouquinho o nosso comportamento. Isso paulatinamente, né, aos pouquinhos vai se intensificando o seu não tratar. E pode chegar a um nível da subjugação, quando os espíritos obsessores passam a dominar a minha mente e eu passo a agir conforme a sua vontade e não conforme a minha. Quando a pessoa chega nesse estágio, é necessário a intervenção de uma terceira pessoa, de alguém próximo a nós, né? Próximo a essa pessoa que está nesse processo obsessivo, para intervir, né? Através de um tratamento, por exemplo, intercessório. Às vezes a pessoa não tem vontade de se tratar, às vezes chegou a esse ponto de perder a própria vontade. Então é necessário uma ação do intercessor para que energeticamente, pelas suas preces, pelas suas vibrações positivas, quebre essa energia negativa que o envolve, né? Lhe libertando dessa escravidão mental promovida pelo obsessor, para que assim ele recobre a sua consciência e a sua vontade de vencer esse processo obsessivo. Então é necessária essa intervenção. Por isso que nós disponibilizamos, né, na Casa Espírita o tratamento intercessório, né, para que a gente trate daqueles que ainda não percebem as suas dificuldades ou mesmo não têm forças para enfrentá-la. E aí o recurso, né, que todos aqueles outros elementos levam, né, ao qual todos aqueles elementos levam, é a reforma íntima. Precisamos então, através desses recursos do autoconhecimento, nos melhorarmos, nos reformarmos. Então, né, Manuel Filomeno de Miranda, né, no livro Grilhões, né, Partidos, disse o seguinte: antes de qualquer esforço externo, se há que dispor o paciente à renovação íntima, intransferível, ao esclarecimento, à educação espiritual, a fim de que conscientizem-se das responsabilidades que lhes dizem respeito, dando início ao tratamento que melhor lhe convém, partindo de dentro para fora. Então, as responsabilidades pelos nossos sofrimentos, pelas nossas dores, são nossas, né? É nossa responsabilidade. Eu que preciso, né, de dentro para fora, buscar os recursos, buscar o esforço de me melhorar. Obviamente que a gente muitas vezes não consegue só. Por isso que a Casa Espírita existe. Para que a gente encontre ali o auxílio, através do esclarecimento, de energias positivas que possam me fortalecer, né, para que, compreendendo o problema, encontrando a sua causa, eu tenha forças para me modificar, me reformar e vencer essa prova, essa dificuldade. Ok? É necessário, portanto, nós praticarmos o culto do Evangelho no lar. Se você ainda não começou, né, não perca a oportunidade nessa semana de começar a fazer o culto do Evangelho no lar. É um momento de a gente promover aquela educação íntima, né, de obter o conhecimento através dos ensinamentos de Jesus,
de modo que eu possa, com esse conhecimento, olhar para mim e identificar o que é que eu preciso melhorar em mim e como é que eu posso melhorar. Então, nesse momento, a figurinha aí representa bem o momento do Evangelho no Lar. Enquanto nós estamos estudando o Evangelho, os amigos espirituais estão ali fluidificando a água, estão nos influenciando positivamente, né? Alimentando aqui, soprando no nosso ouvido aí, a gente não ouve nem sente, mas está lá colocando as ideias, né, na nossa cabeça para que a gente, através da intuição, né, reconheça a dificuldade, compreenda essa dificuldade melhor e encontre o caminho. Aquelas pessoas que estão enfermas também são assistidas através do passe. E aqueles espíritos que estão à nossa volta também vão ter a oportunidade de se evangelizar. E é esse momento que eles vão se despertar para a necessidade do perdão, né? Do conhecimento que eles também precisam para sair da situação de sofrimento. E aqueles que não querem, simplesmente se afastam. Então eu acendo uma luz protetora em meu lar, que se irradia por toda a vizinhança. Imagine se todas as casas fizessem, né? Teríamos muito menos violência no mundo, muito menos conflitos nos lares, porque estaríamos todos nós bebendo da mesma fonte, de uma fonte segura de amor. Diminuiriam-se muitos os conflitos de ideias. Muitas das vezes ideias baseadas em fundamentos frágeis, né? Irreais ou equivocados. E os fundamentos de Jesus, a gente já bem sabe, né, que não tem esses equívocos. Então, vamos fazer uma vez por semana, pelo menos, né? São 20 a 30 minutos que a gente consome ali da nossa vida para esse momento. É a escolha. Eu prefiro beber dessa fonte do Evangelho, ou vou assistir ali um programa que não vai me acrescentar nada, né? Vamos fazer essa escolha. E a gente, segunda-feira, assumiu um compromisso aí de fazer o Evangelho todo dia, né? Nesse período de pandemia. Bora lá fazer esse esforço coletivo, né? Jesus espera muito de nós, da nossa luz se acender, para que toda a luz do planeta se acenda, né? Todo o planeta se acenda e assim a gente se livre, né? O quanto antes desse processo aí, dessa pandemia, desses sofrimentos. Vamos fazendo a nossa parte aí, todo dia o Evangelho. Precisamos também passar a desenvolver a caridade, né? Praticar a caridade. É um recurso daquele que eu falei. Vamos substituir atitudes, pensamentos negativos por atitudes boas. O que é que eu posso fazer nesse momento de bom? Ficar criticando o governo, ficar criticando o vizinho, ficar criticando as pessoas, os profissionais de saúde, criticando tudo pelo sofrimento, pelas dificuldades que a gente está passando. Adianta? É uma coisa boa? Nos ajuda? Não, né? Então a gente poderia, por exemplo, fazer o Evangelho diariamente é uma ação de caridade. Eu não posso sair de casa por conta do isolamento, eu sou do grupo de risco. De fato, a melhor ajuda que nós podemos fazer hoje é ficando em casa mesmo, saindo só se necessário. Mas fazer o Evangelho é de uma caridade enorme. Imagine da nossa casa fazer o Evangelho, fazer orações pelas pessoas que estão doentes, pelos profissionais de saúde que estão cuidando de nós, pelos gestores que estão tentando encontrar as melhores soluções para resolver esses problemas. Precisamos de orações para que eles se unam. Deixem de lado os conflitos, as vaidades, as divergências e se unam em torno do amor de Jesus, em prol do coletivo, em prol de todo mundo. É isso que podemos fazer de bom. Aqueles que possam fazer uma doação material, façam. Aqueles que possam ligar para uma pessoa para conversar, para consolar, para bater papo, para aliviar a ansiedade, façam. Aquele que tem alguma coisa que possa ensinar à distância, ensine. Se você tem ali no WhatsApp, em vez de ficar trocando mensagem negativa, de piadinha, sei lá, manda uma mensagem edificante, uma mensagem de esperança, de luz. Tudo isso é forma de fazer caridade. Vamos nos nutrir de boas informações.
ações, de bons sentimentos, através de leituras edificantes. Vamos ocupar o nosso tempo com atitudes, com tarefas positivas, que nos traga equilíbrio, que nos traga fortalecimento, e não que coloque a gente para baixo, né? Isso é uma escolha que cada um pode fazer. Todos podem fazer. Cursos, né? Precisamos conhecer a verdade, né? Jesus disse, tem os cursos da doutrina espírita, né? Que podem nos ajudar a compreender melhor o Evangelho, compreender melhor a nós mesmos e como auxiliar outras pessoas. Segundo semestre, agosto, teremos o reinício da nossa escola, né? Com o ensino à distância, certo? Em breve a gente vai estar divulgando aí o início, a forma de inscrição. São cursos gratuitos que vamos ficar fazendo aí pela internet todos os sábados às 18 horas. Então vamos preparando, convidando outras pessoas para eles já ficarem atentas aí, que em agosto a gente começa novas turmas, tá bom? E a prece a gente falou, né? Vamos lembrar, né? Às vezes na hora do desespero, na hora da dificuldade, a gente fica tentando encontrar amparo em tudo que está à nossa volta, e às vezes a gente não encontra e esquece de Deus. Quando a gente lembra primeiro dele, em prece, se acalma, a gente consegue ver melhor as soluções à nossa volta, né? Então, a prece é um recurso que a gente precisa usar sempre. E aí, aquelas pessoas que concluíram o tratamento esta semana, completaram a 3ª semana de tratamento hoje, na próxima segunda-feira, lembrar que teremos triagem, certo? Do retorno, para avaliar a necessidade de continuar o tratamento ou se terá alta, certo? Aqueles que tiverem alta, continue participando das outras atividades da casa, né? A reunião pública na terça-feira, nós estamos fazendo o Evangelho, né? Pelo Instagram todos os dias, com exceção do sábado, às 18 horas. Participem, vamos nos aproximar mais em torno de Jesus, para que assim a gente, juntinho, né, feito um feixe de vara, passe por tudo isso mais fortalecidos. E aí, daqui a pouco, em breve, vamos estar nos abraçando de verdade, né? Fisicamente. Ok? Então participem da reunião pública, do Evangelho, certo? Participem, né? Continue com suas leituras, ok? Então é assim que a gente vai continuando. E seguindo Jesus, que é o que ele pediu para que fizéssemos, né? Vamos segui-lo acreditando no seu amparo, que é contínuo, né? E infinito, ok? E agora nós vamos para o passe, tá bom? Lembrando do copinho com água para fluidificar, colocando-se aí numa posição confortável, né? Sentado, atentos às palavras que são proferidas no passe, buscando se colocar de forma receptiva às energias que irá receber. Lembrando que os espíritos de luz estão em sua casa para lhes auxiliar, e do grupo Espírita Veluz, os médios estão também emanando suas energias, que somadas lhe promoverão equilíbrio, cura, ok? Então vamos aproveitar bem esse momento do passe. Em seguida nós retornaremos para fazer a nossa prece de encerramento. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente.
Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ok, todos bem? Espero que estejam se sentindo melhor, mais reconfortados, esclarecidos. Aqueles que ficaram com alguma dúvida sobre a aula podem enviar uma mensagem para nós através daquele número da secretaria, e assim que possível responderemos, tá bem? Pedimos àqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, né? Se inscrevam,
para que outras pessoas tenham acesso também ao tratamento, conheçam, né, este trabalho que é feito à distância. Também pode dar aquele sinalzinho lá do like, né? E que gostou, se gostou, claro. Né? E assim a gente vai alcançar mais pessoas, né? Que estejam ali precisando e não conhecem essa possibilidade de fazer o tratamento espiritual à distância. Então pedimos aí sua colaboração, certo? Vamos fazer então a nossa prece de encerramento e assim encerraremos a atividade desta noite. Vamos mais uma vez elevar nossos pensamentos ao alto, a Jesus, em gratidão. Gratidão por esta noite de luz, de esclarecimento. Gratidão por tantas energias de amor que recaíram sobre nós, nos reconfortando, nos fortalecendo. Que essa energia, Jesus, envolva todo o nosso lar, nossos familiares e a todos os irmãos aflitos em nossa cidade, nosso país, todo o planeta Terra. Sabemos que Teu propósito, Deus, nosso Pai, ainda é incompreensível aos nossos olhos, mas temos a certeza de que é para o nosso bem. Que possamos aproveitar todos esses momentos para nos conhecermos, para nos fortalecermos para os dias que se seguem, para que tenhamos um mundo de paz e harmonia entre todos os Teus filhos. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, boa noite, fiquem com Deus, boa semana. Lembrando de fazer o deverzinho de casa, prece, evangelho, ok? Vamos viver em paz, com alegria. Viva Jesus! Um abraço a todos.